Para que não haja na igreja questões insolúveis, estabeleceu-se o primado. E o primado garante que o Romano Pontífice não pode ser julgado nem interditado por ninguém. É simples assim. Reconhecer e resistir. Eu acho que é uma tarefa árdua. Reconhecer e resistir. Enfim, acho que eu tenho a impressão que é um malabarismo, assim. Te reconheço a autoridade do Papa, reconheço toda a sua autoridade, mas te resisto. Como é que funciona isso? Reconhecer e resistir é uma falácia. É uma falácia em se tratando do Romano Pontífice, veja só, em se tratando do Romano Pontífice, contra o qual não há recurso, reconhecer e resistir nossa, é difícil imaginar uma situação em que isso poderia se materializar. Porque a gente precisa discutir o seguinte: resistir a quê? Você entendeu? Eu estou resistindo a um ato pessoal do Romano Pontífice ou eu estou resistindo a um ato de governo? Então, assim... Resistir a um ato de governo. Não, resistir a um ato de governo não tem como. Resistir a um ato de governo não tem como. Entende? Porque, por exemplo, assim, usa-se o exemplo de São Paulo em relação a São Pedro. Mas na resistência operada por São Paulo em relação a São Pedro, lá em Antioquia, conforme a carta aos Gálatas, não se está tratando de um ato de governo, está se tratando de um ato pessoal, de um ato de santidade pessoal. São Paulo está repreendendo São Pedro enquanto irmão, não enquanto papa. Ele está dizendo que São Paulo estava, naquele momento, se comportando de maneira hipócrita, pessoalmente, com os irmãos que estavam ali. Ele não estava resistindo a um ato de governo de São Pedro. Resistir a um ato de governo de São Pedro é uma coisa, assim, inimaginável. Né? Mas não, só uma observação. Não é somente reconhecer São Pedro, mas seria se reconhecer São Pedro, São Lino, Santo Anacleto, São Clemente, Santo Evaristo, Santo Alexandre, São Sisto, enfim, resistir uma série de papas, que é o que a Fraternidade tem feito nos últimos 60 anos. Assim, ela surgiu em 1970, né? Mas desde então ela tem reconhecido e resistido os sucessivos papas. Estão todos errados, então? Sim, para ela sim. Para ela sim. Aquilo que foi feito nas sagrações, né? Você deve ter visto a locução de um dos 4 supostamente sagrados, que foi o Michael Goldade, onde ele evoca de novo essa retórica das 2 igrejas e tal. E na própria sagração, na própria suposta sagração, quando há a leitura do suposto mandato apostólico, você tem uma fala ali, né? As autoridades da Igreja Romana... Peraí, só uma observação. No que tange a essa questão dos bispos, assim, do meu ponto de vista, enfim, você pode comentar, discordar à vontade, parece bastante razoável que eles são bispos, mas o mandato apostólico não dá nem para chamar de suposto. No mínimo cretino, é falso. Sim, porque não teve mandato apostólico. Você pode discutir, enfim, você pode discutir estado de necessidade, reconhecer e resistir. Você pode falar um monte de coisa, Juliano, mas me perdoe, assim. O mandato apostólico, ele não é suposto. Aquele mandato apostólico é falso, é fake, é cretino. Assim, tudo mais é discutível. Aquele mandato apostólico, sem chances, não tem condições. Ali é falso demais. Pois então, sim, Agora, em relação às sagrações, eu vou divergir de você sim, porque eu não penso que seja um fato inconteste que aqueles 4 sejam verdadeiramente bispos, até que haja alguma confirmação da Igreja Romana. Essas sagrações, elas são questionáveis, elas são duvidosas. Elas podem ser válidas, elas podem ter sido válidas, podem não ter sido válidas. Então, a quem cabe julgar essa questão é a Santa Sé. E a Santa Sé, infelizmente ou felizmente, não sei como qualificar, mas a Santa Sé optou por não se pronunciar acerca da validade
né, dessas consagrações episcopais. Então, nós ficaremos aí com essa pulga atrás da orelha por um longo tempo, né? Mas a dúvida, ela milita gravemente contra a Fraternidade São Pio X, né, nesse momento, porque, enfim, como é que você vai submeter-se a um governo fake de alguém que você sequer sabe se recebeu uma ordenação válida, uma vez que o ato foi praticado fora da igreja, uma vez que o ato não detém a fé pública da igreja, né? Então, é uma situação, assim, caótica, para dizer o mínimo. Mas aonde eu estava, você fez a pontuação, onde eu estava? Pois não, você estava falando sobre a sagração dos supostos bispos, eu estava falando da situação de reconhecer e resistir. Ah, tá certo. Então, pois bem. Então, aí você vê, em relação a atos de governo, essa ideia de resistir a atos de governo do Romano Pontífice é uma ideia nova na história da Igreja. Então, todas as vezes que, por exemplo, assim, Pio IX, né, se deparou com situações assim no século XIX, ele disse: isso não consta da tradição apostólica, isso não consta da escritura, isso não consta do direito divino, isso não consta dos sagrados cânones, isso não consta da doutrina católica de sempre. Isso é uma coisa nova, isso é uma coisa oriunda do liberalismo, né? Então, resistir ao Romano Pontífice é preciso qualificar. Resistir em relação a quê? Se tratar de um ato pessoal, se tratar de um ato de conduta pessoal, até pode ser concebível a ideia de resistência, né? Agora, resistir a um ato de governo, uma vez que a igreja promete, né, uma vez que a igreja transmite a revelação de que Deus promete a nós, católicos, que os atos de governo da igreja são resguardados pela indefectibilidade, o que significa isso? Significa que eles ainda atingem o objetivo de ensinar os fiéis, santificá-los e conduzi-los ao céu. Isso simplesmente se torna paradoxal, para dizer o mínimo. Os atos de governo do Romano Pontífice, eles são, a princípio, irresistíveis. Porque ele é o Romano Pontífice, que ele é o sucessor de Pedro, porque ele tem as chaves. São Roberto Bellarmino, ao falar no Disputa sobre a Fé Cristã, sobre o poder das chaves, ele evoca a profecia de Isaías, que é algo também que consta do magistério da igreja, né? O que diz a profecia de Isaías, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e aquilo que tu abrires ninguém fechará, e aquilo que tu fechares ninguém abrirá. Ou seja, os atos de governo deles são, a princípio, irresistíveis. Tá, você falou vou pegar essa questão que ninguém fechará, ninguém abrirá. Vou fazer uma analogia com uma porteira. Eu quero ouvir sua opinião, mas eu vou te apresentar um ponto de vista, eu desejo ouvir sua opinião. Diga. Agora vai ter um bispo, um padre que vai ser ordenado, vai ser sagrado bispo, o padre Michael Mary, dos Redentoristas Transalpinos, cuja origem está na Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Deixaram a fraternidade deixaram a fraternidade em 2008, voltaram a comunhão com a Santa Sé, agora deixaram a comunhão novamente, entraram para o sede-vacantismo. O padre Michael Mary vai ser sagrado, o bispo sagrante será o padre, o bispo sede-vacantista Pierre Roy, feito padre na fraternidade e feito bispo por Dom Rodrigo Silva. Dom Rodrigo Silva, por sua vez, foi feito padre na Resistência, ordenado por Dom Richard Williamson e sagrado bispo por Daniel Dolan. Daniel Dolan foi feito padre na fraternidade, foi sagrado por alguém, não lembro agora, Pivaruna, Sembor, não lembro agora. Ou seja, a fraternidade ela abriu uma porteira assim, que tá difícil fechar, que ela não controla. E esses grupos são descendentes da fraternidade, inclusive muitos até acusam a fraternidade de sede-vacantista. Por exemplo, o bispo mexicano Merardo Loya, que tem boas relações com o bispo Rodrigo Silva e me parece que com o bispo Pierre Roy. Esse bispo mexicano sede-vacantista, Merardo Loya, disse que a fraternidade vive um sede-vacantismo prático. Ou seja, acho que a fraternidade ela abriu uma porteira que ela não controla. E é uma realidade bastante inconveniente. Eu tenho essa impressão. O que você acha disso?
Isso só pode ser assim mesmo. Não há como controlar uma situação como essa. O cisma, ele é um poço sem fundo. Então, a coisa mais comum numa situação de cisma é haver esse descontrole generalizado. Isso é o normal de uma situação de cisma. Por quê? Porque se você não tem o Romano Pontífice como sinal visível de unidade, se você não tem o Romano Pontífice como princípio visível de autoridade, quem será o sinal visível de unidade e o princípio visível de autoridade dali para frente? Ninguém. O que significa isso? Que as decisões que seriam tomadas pelo Romano Pontífice precisarão ser tomadas por outra pessoa. Quem será essa outra pessoa? Os outros que estão juntos vão aceitar essa outra pessoa? Quem foi que elegeu? Porque é uma relação igualitária. Assim, por que eu vou me submeter se eu estou lidando com os iguais? Exato, mas isso só pode acabar assim. É por isso que existe o primado. São Roberto Bellarmino, ele é muito claro quando ele fala sobre isso. O primado existe por quê? Porque a verdadeira igreja precisa ter uma instância última de resolução de controvérsias. Na dúvida, faz ser do jeito dele. Agora, quando você cisma com a igreja, o que é o cisma? Você recusa a obediência concreta ao Romano Pontífice. Você recusa. Ele manda você fazer uma coisa, você não faz. E aí, dependendo do grau de gravidade da obediência, você pode acabar estando fora da igreja. Estando fora da igreja, você está por conta própria. Estando por conta própria, quem é que será o sinal visível de unidade e o princípio visível de autoridade? Então, por exemplo, enquanto Marcel Lefebvre era vivo, entre os membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o sinal visível de unidade e o princípio visível de autoridade era ele, e mais ninguém. E isso já causou problemas na mesma época. Você vai se lembrar que em 83 você tem um primeiro cisma dentro da fraternidade, o cisma interno deles, que é o cisma dos 9. Né? De onde saiu Daniel Dolan, o bispo o padre Daniel Dolan, feito bispo depois. Feito bispo, mais ou menos, porque a Santa Sé não reconhece. Assim, eu estou falando assim, feito bispo, né? Mas eu sei. Eu entendo o que você está falando, porque se eu for abrir muitos parênteses, né? Enfim, mas deixa que eu abro. Mas quando eu abrir, não se irrite comigo quando eu abrir. Pode ser alguma, você é integralmente livre para falar aquilo que você quiser, enfim, o meu convidado é integralmente livre. Mas quando eu falo assim, feito bispo, no aspecto assim, ele teve um reconhecimento. Pela chatice. Eu peço desculpas pela chatice, mas não, pode ser alguma. Você tem os seus vícios jurídicos. Eu entendo essa situação da legitimidade, dessa questão canônica, e é isso mesmo. É a luz da sua formação. É o seguinte, né? Eu me preocupo muito com quem está ouvindo também, e aí veja você, né? As sagrações Tuc, né? Nigodin Tuc, né? As sagrações Tuc. O vietnamita lá. Isso. De 76 e de 83, elas não foram reconhecidas como válidas pela Santa Sé, e existem 2 decretos, um do pontificado de Paulo VI e outro do pontificado de João Paulo II, nessas 2 ocasiões, que dizem exatamente isso. A Santa Sé não reconhece a validade dessas ordenações episcopais, considera os ordinandos no status em que se encontravam anteriormente, e todos aqueles que receberem as sagradas ordens nessa linhagem serão também considerados da mesma forma, e essas ordens, a validade dessas ordens não serão reconhecidas pela Sé Apostólica. O bispo Daniel Dolan, ele vem dessa linhagem. Daniel Dolan, ele vem de Pivarunas vem de Moisés Carmona vem de Tuc. Então, por isso que, enfim, eu faço questão de... E aí, de Daniel Dolan já veio o Dom Rodrigo já veio o Pierre Roy, e Pierre Roy já vem Michael Mary, e vai embora. Dom Rodrigo também, por exemplo, conferiu supostamente a ordem episcopal para o padre Fernando Altamira, que também é egresso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Não, assim, todos eles, de alguma forma,
todos eles, de alguma forma, têm um DNA da fraternidade. Isso. Agora eu lembrei por que eu falei sobre o Cisma dos Nove. Do Cisma dos Nove saíram os padres Anthony Cekada, Donald Sembor, Daniel Dolan, quem mais, meu Deus? Anthony Cekada, Daniel Dolan, Donald Sembor e outros aí que eu não vou me recordar agora, né? Mas era o Cisma dos Nove. O padre Cekada, ele era um homem muito inteligente, muito capaz, e ele era um homem muito cáustico, né, ao falar. Ele contando a história do Cisma dos Nove, tem uma entrevista maravilhosa dele, que ele fala o seguinte, né? Olha que situação louca, caótica, que é naturalmente decorrente de um cisma. Dom Marcel Lefebvre recebe a suspensão ad divinis, ele recebe o decreto de supressão da fraternidade e desobedece, continua. Aí ele recebe depois a ordem de não conferir as ordens sacerdotais a alguns padres, se eu não me engano, em 75, e ele viola, e aí em 76 vem a suspensão ad divinis por conta dessas ordenações. E ele desobedece a suspensão ad divinis também, e segue em frente. Todo mundo que estava ali dentro já enxergou o cisma ali, naquele momento. Bom, se nós não respeitamos sequer uma suspensão ad divinis vinda do Papa, nós não respeitamos mais nada. Nós estamos submetidos ao arcebispo Lefebvre. Pois muito bem. Isso causa uma situação caótica, para dizer o mínimo. Por quê? Porque a Fraternidade Sacerdotal São Pio X rejeita o missal paulino de 69. Ótimo. Então ela vai celebrar que missa? Vai celebrar a missa tridentina. Mas qual missa tridentina? De qual missal? Do missal de João 23? Do missal de Pio XII? Do missal de Pio X? Qual missal? Aí o arcebispo Lefebvre decide: celebraremos pelo missal de João 23. E os padres perguntam: mas por que o de João 23, se ele é um dos papas defeituosos conciliares? É porque as mudanças que ele fez ainda são válidas. Mas por que são válidas? Quem disse, quem julga que elas são válidas? Nós deveríamos recusar o missal de João 23 e aderir apenas ao de Pio XII. Aí o arcebispo Lefebvre se impõe: não, celebraremos apenas o de João 23, porque o de João 23 é o último válido, porque eu decido assim. E aí eles questionam: mas e a Semana Santa? O que a gente faz? Porque houve uma alteração na Semana Santa, onde ele substitui a oração dos pérfidos judeus. O arcebispo Lefebvre resolve isso da seguinte forma: já sei, celebraremos com o missal de João 23, e esta oração da Semana Santa nós vamos editar e vamos recortar a oração da Semana Santa de Pio XII. Os padres entraram assim e falaram assim: desculpa, mas aí não. Só um papa pode fazer isso. O senhor não tem autoridade para fazer isso. Não, eu tenho sim, porque eu estou usando uma jurisdição de suplência da igreja e tal, não sei o que. O que você está vendo acontecer aqui? Você está vendo acontecer o seguinte: uma vez afastada a jurisdição ordinária e imediata do Romano Pontífice, alguém vai ter que tomar as decisões de governo que seriam dele. Quem é que vai tomar? Quando ele, então, impõe as suas decisões sobre assuntos como esse, por exemplo, os padres, enfim, em determinado momento chegam numa situação insustentável e saem. O arcebispo Lefebvre, então, fala: eles saem porque eles recusam reconhecer João Paulo II como Papa. E o padre Cekada responde: não. Nós não fomos expulsos da fraternidade por recusar reconhecer João Paulo II como Papa. Nós fomos expulsos da fraternidade por recusar reconhecer o arcebispo Lefebvre como Papa. Porque ele está tomando decisões que só o Papa poderia tomar. Então você tem esse primeiro cisma, depois você tem... Deixa só eu fazer uma leitura aqui obsessiva, porque, enfim, a internet tem dessas vantagens, né? A gente pesquisa de caráter imediato. Então,
Os 9. O reverendo padre Clarence Kelly, Ronald Samber, Daniel Dolan, Anthony Checada, William Jenkins, Eugene Berry, Martin Skierba, Joseph Collins e Thomas Zapp. Esses são o grupo dos 9 que foram os primeiros dissidentes da fraternidade. Desses daí, alguns foram feitos bispos. Assim, o Daniel Dolan foi feito bispo, e o Samber também. Eu não sei se mais nenhum, se mais... ou algum desses foi feito bispo, enfim. Mas assim... Kelly foi feito também. Pois é, assim, em qual grupo? Entendeu? Assim, Quem é o chefe da parada? Não, Quem é o sinal visível de unidade e quem é o princípio visível de autoridade? Não existe. Todo mundo é o seu próprio. Todo mundo é o seu próprio sinal visível de unidade e princípio visível de autoridade. É isso que eu estou tentando dizer. O cisma, ele é um poço sem fundo. Uma vez que você cisma com uma autoridade que foi instituída pelo próprio Deus, por que você vai se submeter a uma autoridade que é meramente humana? Então todo mundo cisma com todo mundo. Qualquer semelhança com o cisma protestante não é mera coincidência. Então todo mundo cisma com todo mundo, você tem uma pulverização de lideranças, você tem uma pulverização de micro-igrejas. Só pode acontecer isso. Entendo. Não, eu entendo o que você está falando.